Bora, criancinhas. Obrigada, Rodolfo. Voltemos. Vamos de medida provisória, vamos finalizar a medida provisória. Se cair medida provisória, vocês precisam saber todos os parágrafos do artigo 62. Está aqui. Continuemos. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Por isso que tem medidas provisórias, e aí algumas pessoas não entendem. Professora, essa medida provisória está com quase 150 dias. Porque durante o recesso parlamentar que nós vimos ontem, não conta, tá, o prazo de 60 nem mais 60. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. E a medida provisória, ela deve ser apreciada até 45 dias. Se ela não for apreciada até 45 dias, ela vai entrar em regime de urgência, para que seja, então, apreciada. Aqui está. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberação legislativa da casa em que estiver tramitando. Cuidado com isso. Dá a entender que para tudo. Não. O STF já deu entendimento que é só relativa às outras medidas provisórias, porque senão o Congresso Nacional não trabalharia, principalmente nos tempos atuais, que é uma medida provisória atrás de outra medida provisória. Aqui, prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. As medidas provisórias terão sua votação iniciada em qual casa? Câmara dos Deputados. Iniciada, porque ela será submetida ao Congresso Nacional. Certo? E caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre ela emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ok. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de tempo. E não editado decreto legislativo, aqui já falei disso com vocês, e aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Ok? Outras duas espécies normativas que estão lá no artigo 59. Já vimos. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegadas, medidas provisórias. Os dois últimos. Decretos legislativos. Ixi, vou escrever de letra preta. É a espécie normativa que o Congresso Nacional se utiliza para editar as normas do artigo 48. Decretos legislativos. Pertence a quem? Ao Congresso Nacional, para satisfazer o artigo 48. Agora, as resoluções. Cabe à Câmara dos Deputados, artigo 150.
51, que são aquelas matérias ali vinculadas. Cabe ao Senado Federal para manejar as matérias do artigo 52 e cabe ainda ao Congresso Nacional quando a Constituição determinar. Como, por exemplo, no caso da lei delegada, o Congresso Nacional vai delegar ao presidente por intermédio de resoluções. Professora, e como ocorre o trâmite, o processo legislativo, os atos pré-ordenados? Regimento interno do Congresso, da Câmara e dos Deputados. Certo? Agora, rapidinho. TCU. Isso. E eu errei. É engraçado que as questões que eu acerto, depois eu não lembro, mas as que eu erro, você aprende, né? Verdade, isso é verdade. TCU. Tem. Hoje vou fazer a seu desejo, porque você já está muito... Não vou contrariá-la. Deus me livre. Pois é. Tribunal de Contas da União. Vão tentar prejudicar vocês. Por quê, gente? O Tribunal de Contas da União, ele está no artigo 70, já chego lá. E o artigo 70 está dentro do poder legislativo. E aí eles vão afirmar para vocês que o Tribunal de Contas pertence ao poder legislativo. Falso. Inclusive, tem uma questão de concurso, lá no que concurso, que aquela questão, ela, embora esteja lá, está escrito desatualizada, o negócio, ela fora objeto de recurso. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele não pertence a nenhum dos três poderes. Ele é um órgão independente e autônomo, para que ele bem possa desenvolver o seu mistério, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária de quem detém dinheiro da União. Da União, tá? Então, aqui no caput vai trazer, ó, que tipo de fiscalização? São 5. Contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Vai falar de quais entidades? Então, professor, o que o Tribunal de Contas ele é? Ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, isso sim. E é um órgão auxiliar de que tipo? Externo, porque cada poder, cada entidade tem o seu controle interno, mas o controle externo, em âmbito federal, é realizado pelo Tribunal de Contas da União. Em âmbito estadual, pelos tribunais de conta dos estados. Em âmbito municipal, pelos tribunais de conta dos estados. A não ser aqueles municípios que já possuíam tribunais de contas. Porque a Constituição de 88 veda a criação de tribunais de contas, conselhos em âmbito municipal. Certo? O que vocês precisam saber? Eu não vou aprofundar. Vocês precisam saber quais são as atribuições do Tribunal de Contas e o que gosta muito de ser cobrado em prova é a composição desse TCU. Qual que é a composição do TCU?
Alguém sabe me falar? Quantos são os ministros? Primeiro, eles são chamados de ministros, sim. Qual o número? 9. Isso despenca. São 9 ministros. Nove ministros. Para ser ministro do TCU, tem de ter mais de 10 anos de carreira, tem de ter idade maior de 35, menor de 65. Tem de ter idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros da administração pública e mais de 10 anos de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados, tá bom? Ministros do TCU, pode ser brasileiro nato como brasileiro naturalizado. Está aqui. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, eles são chamados de ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Ok. Esses 9 ministros, como que se dá a indicação? 1/3 é por determinada pessoa. 2/3 por determinado órgão, melhor falando, é o órgão. 1/3 de 9 crianças. 9 dividido por 3, 3. 2/3 de 9, 6. 3 são indicados por quem? Presidente da República. E os outros 6 são indicados pelo Congresso Nacional. Não sou eu quem digo, é a Constituição. Espero vocês copiarem e já falo. Prontos? Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1/3 pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e 2/3 pelo Congresso Nacional. Esses ministros do Tribunal de Contas, eles terão as garantias, as prerrogativas, impedimentos iguais de quais ministros? Do STF, do TSE ou do STJ? Do STJ, isso cai muito, que é o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito da União. E em âmbito do Estado, que são os conselheiros. Aqui são chamados de conselheiros. E âmbito de Estado são quantos, por curiosidade? A Constituição determina 7. 7. E eles terão essas prerrogativas e imunidade equivalente de quem? Dos desembargadores dos tribunais de justiça. Reprodução obrigatória. Tá bom? Reprodução obrigatória. Aqui está. Veja, onde estou, quem sou eu? Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que amanhã eu falo dele, tá bom? Aplicando-lhes quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Isso é para os ministros. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos de titular. E quando no exercício das demais atribuições da judicatura, ali do Tribunal de Contas, as de juiz de Tribunal Regional do Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal.
Ou seja, se o auditor está ali substituindo o ministro, terá as garantias daquele ministro, STJ. Agora, não, ele só é auditor, mas ele é um auditor que realmente tem essa atribuição de judicatura. O que é atribuição de judicatura? De pegar e julgar aquelas contas que lhe são submetidas. Nesse caso, ele terá o quê? A equivalência dele de juiz de TRF, que a gente chama desembargador, mas é juiz de Tribunal Regional Federal. Ok? Não confundam isso, por favor. Isso ama cair em prova, tá? Aqui só em âmbito... Só quero falar para vocês em âmbito... que eu acabei de falar que são 7 conselheiros. Parágrafo único do artigo 75. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Com a graça de Deus, o poder constituinte originário teve essa luz. Falar que são apenas 7 conselheiros, porque senão, gente, estaríamos com, exatamente, 30, 40... E vocês sabem, infelizmente, o nível dos nossos conselheiros. Tá? Mas lembre-se, 7. TCU, 9. 1/3 escolhido pelo presidente da República, 2/3 pelo Congresso Nacional. Certinho? Aqui do Estado, porque a Constituição não prevê, não tem obrigatoriedade de ser da carreira. Não tem. Tanto é que os nossos conselheiros são, na maioria das vezes, os nossos ex-parlamentares. Né? Triste demais. Ok? Poder legislativo vai do artigo 44 ao artigo 75. Porque no artigo 76 começa-se o outro poder, que é o poder executivo, que tem como função típica administrar a coisa pública. E como função atípicas? Legislar. E nós vimos hoje, principalmente por intermédio do quê? Medidas provisórias e também leis delegadas. E ainda tem os decretos, né? Tem decretos autônomos, decretos regulamentares, que ele acaba legislando. Pergunto, e julgar? Essa aqui é para gente grande. Exatamente. Venham comigo. O chefe da administração pública federal é o presidente da República, que nele se encontra 3 funções: chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. Olha o tanto de poder que se concentra, aliás, o tanto de função que se concentra na figura do presidente da República. E quando vocês aprendem recursos administrativos, em direito administrativo, vocês vão perceber que a hierarquia máxima da administração pública federal encontra-se no presidente da República. Tem doutrinadores que vão afirmar que, nesse caso, ao apreciar esse recurso administrativo, ele está na função de
julgar. Mas isso aqui é uma corrente minoritária. Por quê? Como bem lembrou Lucian, não faz coisa julgada. Mesmo que tenha sido a última instância do poder executivo analisar, caso a pessoa fique insatisfeita, ela pode recorrer ao Poder Judiciário, pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Qualquer lesão ou ameaça a direito será levada ao Poder Judiciário. Se contarem uma historinha que ele foi o último a dar a palavra, nesse caso, até pode ser verdadeira. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu entendo que não cabe e ele não tem esse poder de julgar. Justamente porque essa pessoa aqui poderá procurar o Poder Judiciário, a quem compete julgar. Certo? Em âmbito federal, em âmbito da União, o Poder Legislativo é representado por quem? PR, Presidente da República. Em âmbito da União, nós temos o PR. E o nosso Poder Executivo, ele é do tipo monocrático. Só temos um representante, que é o Procurador da República. Em âmbito dos estados, e do Distrito Federal, governadores e vice. Estou esquecendo dos vice. Em âmbito municipal, prefeitos. Certo. E o mais interessante que esse capítulo, que versa sobre o Poder Executivo, não vai fazer distinção quando o presidente da República está agindo como chefe de Estado, como nas suas relações internacionais, não vai fazer distinção quando ele está agindo como chefe de governo, né, ali representando a União, e não vai fazer distinção quando ele está agindo como chefe da administração pública federal. Isso quem faz é a doutrina, tá? Vamos ao presidente da República. O poder executivo, então, será exercido pelo presidente da República. E quais são os requisitos para ser presidente da República? Idade mínima de 35 anos. Filiação partidária. Que não esteja com seus direitos políticos nem suspensos e nem perdidos. Circunscrição eleitoral, né, no Brasil. Certo? E esse presidente da República, Poder Executivo, será que ele tem como, sozinho, administrar a coisa pública? Ou ele precisará ser auxiliado? Será auxiliado por quem? Ministros de estados. Presidente da República necessariamente é brasileiro nato. Ministro de estados também precisa ser brasileiro nato? Não, salvo um único ministro. Qual? Da Defesa Nacional, já vimos. Requisito de idade para ser ministro? 21 anos. 21 anos para ser ministro. Tá? Vamos então ao artigo 76. O Poder Executivo, e aqui, claro, tratando, né, da Constituição Federal da União, é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Ministro de Estado. Eleição do presidente da República, gente, quando que ocorre? E a eleição do presidente subentende a eleição do vice-presidente. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre foi assim. No início da nossa República, os brasileiros lá escolheram o presidente e o vice-presidente, votava em separado.
Por isso que tinham, né, rivais políticos eleitos. Agora não, quando você vota no presidente, subentende a votação que você votou no vice-presidente. No vice-presidente. Eleição do presidente. Como que ocorre? Em que mês? 1º domingo de outubro. E se houver segundo turno? Último domingo. Está aqui. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no 1º domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. O sistema é o majoritário. É eleito o presidente que obtiver o maior número de votos, certo? Certo? Exato. Metade mais 1. Não é o maior número de votos. É metade mais 1, porque senão existe segundo turno. Vai para segundo turno quem? Os 2 mais votados. E se houver empate? Isso. Espera aí, gente, cadê? Ô, gente, onde que tá? E nem vai, mas é escolhido o mais velho. Cadê? Não, empate de voto mesmo. Não é? Vai que... Vamos continuar que nós vamos encontrar aqui, crianças. A eleição do presidente da República importará do vice com ele registrado. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos. Então, pega-se ali, né? Não computando os votos brancos e os nulos, como eu disse para vocês, juridicamente não tem valor algum. Será considerado, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando eleito que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo turno mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Gente, isso aqui cai muito em prova, porque o aluno passa lendo tão rápido que ele não se atenta a isso. Aí ele vai, o que ele mesmo vai achar que é o mais idoso, porque ele vai achar, se é mais idoso, está mais perto de morrer. Para que vai escolher ele? E lembrando, gente, lembrando que para o poder legislativo e para o poder executivo, só existe idade mínima. Você tem a idade mínima de 18 anos para ser vereador, e é a máxima. O professor de mestrado quer morrer comigo, né? Pode ter 100 anos. Sheila, me aponte um vereador que tenha 100 anos. Não sei, professor, mas pela Constituição pode ter. Pode ter. Pode ter. Né? Fernando Henrique está aí com 90 anos, gente, lúcido. Pode candidatar sem problema algum, porque a Constituição prevê o quê? Idade mínima, não prevê idade máxima. Diferente de nós, que queremos aí ser o quê? Servidores públicos. Nós temos a idade máxima, que é de 75 anos, depois da PEC da Bengala. Antes era 70 anos. Acabou para nós. Acabou. Se você quiser ter uma vida mais ativa, aí você vai para a iniciativa privada ou você é político. Né? Vai ser político, mas está aqui, ó. Cuidado com isso aqui. E é bom ser político porque aposenta rápido também, né? Verdade. Certo? Bora.
Bora. Já li tudo isso, né? Tá aqui. Assim que sair, não é? Já está ocupando. Vamos. Existe algo chamado, dentro, quando a gente estuda poder executivo, chamado impedimento e algo chamado vacância. Impedimento são as limitações temporárias. Então, as pessoas vêm substituí-lo. Quem substitui? O vice-presidente. Se não tiver o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados. Se não, presidente do Senado, se não, do STF. É a linha sucessória quando há uma limitação temporária. Só temporariamente. Agora, quando há vacância, quando o cargo fica vago, aí a gente não fala que é substituição. Aí é sucessão. Quem é que vai sucedê-lo? Ué, gente, na ausência do presidente, no caso de vacância, exemplo de vacância, cassação do mandato. Quem vai sucedê-lo? O vice-presidente. Sério, professora? Sério. Prof, e se for no início? Vai ser o vice-presidente e vai continuar. Ele vai ter aquilo que é chamado de mandato tampão. Pegue como exemplo quem que foi eleito e morreu. José Sarney. Quem sucedeu? Não, oh, meu Deus, perdão, não foi Sarney que morreu. Não, não é. O Tancredo Neves. Oh, meu pai, matei você, Sarney. Você está vivo, né? Mandando e desmandando lá em Alagoas. Pois bem, quem morreu foi Tancredo Neves. E José Sarney era o vice. Né? Sucede. Sério, professor? Sério, e fica até o mandato. Agora, se existir vacância dos dois cargos, presidente e vice-presidente, aí nós temos uma regra dos 2 anos. Se são os 2 anos iniciais ou se são os 2 anos finais. Se são os 2 anos iniciais, haverá eleições diretas para se escolher novamente. Se são os 2 anos finais, aí haverá eleição indireta pelo Congresso Nacional. Quem vai votar são os nossos representantes. Mas somente se existir vacância do presidente e vice-presidente. Porque se for do presidente, o vice-presidente assume como presidente e fica sem vice. E continua até terminar o mandato. Deu para entender isso? Professor, nesse caso, foi eleito lá, teve a vacância dos dois, teve essa eleição lá, nos 2 anos. Esse novo mandato, ele vai coincidir com o final do outro ou são 4 anos novamente? É mandato tampão. Já foi 1 ano. Saíram os 2. Vagou, vacância. Os que vierem vai cumprir quanto tempo? 3 anos. Tá? Por isso que chama mandato tampão. Não começa 4 anos de novo. Aí terão as eleições novamente. Ok? Vamos aos artigos. Aqui está. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, que será no dia 5 de janeiro, está no artigo 82, tá? Olha o compromisso que eles prestam, de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorrido 10 anos... Se decorrido 10 dias, esse prazo gravem por gentileza, da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Tem 10 dias para eles assumirem. Se não assumir, será declarado vago. Vamos lá. Substituirá o presidente no caso de impedimento, ou seja, se é impedimento, se é uma limitação temporária, vai existir a substituição.
e suceder-lhe-á, sucessão é no caso de vacância. No de vaga, o vice-presidente. O vice-presidente. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, mas não é qualquer lei. Que lei que vai conferir isso ao vice-presidente? Uma lei complementar. Uma lei complementar. Cadê? Auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Em caso de impedimento, não é em caso de vacância, impedimento, limitação temporária, do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eles precisam ser o quê? Brasileiros natos. Brasileiros natos, tá? Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-ão eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. A eleição ocorrerá depois de 90 dias. Agora, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, por isso chamado de mandato tampão. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro dos anos seguintes ao da eleição. Está aqui a emenda constitucional 111. Vocês se recordam que ontem, falando das atribuições do Congresso Nacional, eu disse que a autorização para que o presidente e o vice se afaste por mais de 15 dias cabe ao Congresso? Está aqui, ó. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena da perda do cargo. Ok? E quais são as atribuições do presidente da República, gente? Ele tem inúmeras atribuições. Nomear e exonerar os ministros, isso vocês puderam agora acompanhar com o atual presidente, né? Nomeia um ministro, depois exonera o ministro, principalmente na área da saúde, não só na área da saúde, né? Meio ambiente. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, até porque ele é o chefe. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Ou seja, quando a iniciativa é privativa, dele. Então, ele tem. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projeto de lei total ou parcialmente. Dispor sobre mediante decreto. Falei sobre esse decreto ontem para vocês, que é o decreto autônomo. Manter relações com o Estado estrangeiro e acreditar seus representantes diplomáticos. O que é isso, acreditar representantes diplomáticos? Existe o país acreditante e existe o país acreditado. O país acreditante é aquele que envia os seus diplomatas para um país acreditado. Então, ele precisa, né, esse que recebe, acreditar esses diplomatas. Interessantíssimo. Ainda, né, aqui inúmeras, vocês vão acabar lendo, mas isso aqui cai bastante, gente. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. É ele o chefe das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Marinha, Exército e a Aeronáutica juntos formam o quê? As Forças Armadas do Brasil. Promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, é o Senado, não é a Câmara, não é o Congresso, o quê? Os ministros do STF, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, caso
venham a existir, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinados por lei. Nomear, né, os ministros do TCU, que acabamos de ver, nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Nomear membros do Conselho da República, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Aqui eu quero falar com vocês. Bora. Antes mesmo da responsabilidade do presidente. Existem 2 conselhos que são para auxiliarem o presidente da República, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ocorre que esses conselhos emitem pareceres opinativos. O presidente da República não está vinculado a esses pareceres. E para que se tem o Conselho da República? Para questões internas. Por exemplo, de uma intervenção federal, de um estado de sítio, de um estado de defesa, para auxiliar esse presidente da República. E para que se tem o Conselho de Defesa Nacional? Para assegurar a soberania nacional e ainda o Estado democrático de direito. O que as provas gostam de cobrar? A composição do Conselho da República e a composição do Conselho Nacional de Defesa. Eu disse a vocês que a única que pode fazer diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição. E nós vimos lá no artigo 12 quais são os cargos privativos de brasileiro nato, não vimos? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, ministro do STF, ministro de Estado da Defesa, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas. Aqui, no Conselho da República, exige-se a participação de 6 cidadãos. E esses cidadãos precisam ser o quê? Brasileiros natos. Está aqui estampado. Mas quem é que faz parte do Conselho? O Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República. E dele participam. E aqui, o senhor presidente demonstrou, quando, né, ali em setembro do ano passado, que ele não conhece a Constituição. Porque ele disse que ia convocar o Conselho da República. Mas o Conselho da República, para ser convocado, inicialmente precisa ser composto, constituído. E mais, olha aqui, do inciso 1 ao inciso 7, se tem ministro do STF. E ele disse, eu vou chamar o ministro do STF para o Conselho da República. Como que ele vai chamar, gente? Mas ele não pode chamar ele de cidadão? Não. Porque senão estaria aqui disciplinado. Porque aqui estão as autoridades. Olha, o Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República. E dele participam o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Todos com mandato de 3 anos, vedada, proibida a recondução. Então, são 6 cidadãos. 2 são, preste atenção nas palavras, nomeados pelo presidente, basta ele nomear. Agora, os 2 que são do Senado e os 2 que são pela Câmara, eles terão de ser o quê? Eleitos. Eleitos. Mas os 2 dentre esse rol que ele tem que escolher. Dentre os 6.
Mais esses 6, são esse aqui. Vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, os líderes, o ministro da Justiça, mais esses 6. Mas o que impede, professora, o presidente da República de, se ele pode nomear, o que impede de nomear, se quiser, o presidente da República? Gente, aqui é o poder executivo. Para aconselhar ele, tomar a atitude. Por que vai intervir o outro poder, que é o poder judiciário? Não tem lógica. Não, jamais. Jamais, né? Mas qual que é a competência desse Conselho da República? Está aqui. Compete ao Conselho da República pronunciar sobre, veja que são questões internas, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. E o presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho. Ministro de Estado. Quando constar da pauta a questão relativa com o respectivo ministério. E a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República, que está aqui nessa lei. Agora, Conselho da Defesa Nacional. Primeira coisa, olha a composição do Conselho de Defesa Nacional. O que tem de diferente com o Conselho da República? Também, questão externas. Vai estar o ministro de Estado de Defesa, ministro das Relações Exteriores, Planejamento, comandante da Marinha. Daqui é caso, né, de guerra, Deus do céu. Mas o que não tem aqui? Os cidadãos. E isso eles amam colocar. Os cidadãos estão no Conselho da República. 6 cidadãos. No Conselho de Defesa Nacional estão quem? Está aqui. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados, como eu disse, com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. E dele participa como membros natos. Vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e ainda os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Compete, pode falar. Tá. É o primeiro. Ele está nos 2. Tá? Quem está nos 2? O ministro de Justiça, o vice-presidente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Tá? Aqui está. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos desta Constituição. Opinar, é só opinar, né? Eu opinando sobre alguma coisa. Sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Certo? Não esqueçam desses 2 conselhos, por favor, quando falar de poder executivo. Aqui estão as atribuições. O artigo 85 versa sobre a responsabilidade do presidente da República. Melhor dizendo, ele vem enumerar quais são os crimes de responsabilidade desse presidente da República. Está aqui, são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra. É um rol taxativo ou é um rol exemplificativo?
exemplificativo, por causa da palavra especialmente. Esses aqui são os que mais chamam a atenção, mas tem outros, como a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo e julgamento. Admitida a acusação contra o presidente da República, nós vimos, quem que vai autorizar? A Câmara dos Deputados, por 2/3, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns. Então, tome cuidado, gente. Isso aqui vocês têm de... O presidente da República pode responder por crimes comuns, mas, gente, crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Tanto num caso quanto no outro, quem autoriza a investigação para depois ter julgamento é a Câmara dos Deputados. Tanto num quanto no outro, exige o quórum de 2/3. Se for crime comum, ele será julgado perante quem? Prerrogativa de foro. STF. Se for crime de responsabilidade, ele será julgado perante quem? Senado Federal. Senado Federal. Entenderam isso? Professora, o que é um crime comum? Os tipificados, né, no Código Penal, que não é crime de responsabilidade. Né? Mas é verdade. O que é um crime comum, né? Um homicídio. Mas ele tem prerrogativas, tá, gente? Em relação à prisão e tudo mais. Aqui está, ó. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, o impeachment. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês tiveram processo penal ou não? Não, né? Mas em penal a professora deve ter falado. Existe uma diferença entre denúncia ou queixa-crime. Denúncia é quando o Ministério Público que apresenta. São nas ações penais chamadas de incondicionada. Não cabe a mim decidir. Por exemplo, hoje sofri uma tentativa de homicídio. Ah, mas é de alguém que eu conheço. Eu não quero apresentar nada contra ele. Não cabe a mim. Por quê? Porque isso é uma ação penal que é incondicionada. Cabe ao Ministério Público. Ele vai apresentar a denúncia. Tanto é que é errado as pessoas falarem, ah, eu fui à delegacia apresentar uma denúncia. Você não apresenta a denúncia. Você foi fazer uma notícia crimes. É notícia crimes. Você foi noticiar um crime. Porque o que é a queixa? A queixa sou eu, Sheila Maria, por exemplo, não lembro. Sei lá, sofri um dano, crime de dano particular. Aí, eu decido se eu quero ou não. Se eu quiser, eu vou apresentar uma peça. Eu vou ter um advogado que vai chamar queixa-crime. Queixa-crime. Então, você não vai na delegacia nem fazer denúncia, nem fazer queixa-crime. Você noticia um crime. Esse é o termo correto. Eu lembro, olha que eu nem estudo penal mais. Eu lembro quem deu essa aula para mim foi Rui Ramos. Ele falou, gente, parem de falar errado, pelo amor de Deus.
Quem apresenta a denúncia é o Ministério Público. Queixa-crime é uma ação que o advogado vai apresentar representando você. E eu lembro até hoje. Então, está aqui, ó. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia, ou seja, oferecida pelo Ministério Público, ou queixa-crime, que é o particular, né, ali nos crimes, pelo Supremo Tribunal Federal. Ele ficará o quê? Suspenso. Ou nos crimes de responsabilidade após a instauração do quê? Do processo pelo Senado Federal. Por isso é que tem um prazo para que se resolva sobre esse afastamento. Olha só. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Ele volta, né? E, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Precisa-se da sentença o quê? Condenatória. E o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Certo? Ele é auxiliado por quem? Pelos ministros de Estado, que uma coisa que gosta muito de cair em prova é justamente a idade mínima para ser ministro de Estado, que é de 21 anos. Ele não necessariamente precisa ser brasileiro nato, a não ser que ele seja ministro de Defesa. Tá? Está aqui. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Compete ao ministro do Estado, além de outras atribuições, e basta ler essas atribuições aqui do ministro de Estado. Joinha? Vamos agora para... Vai dar para começar hoje. Poder Judiciário. Viu? Tá indo. Exatamente. Você acredita que tem aluno que fala, professora, a senhora fala tão alto, eu não sei, ou a senhora quer que a gente aprende tanto, que quando eu vou fazer prova, eu vejo a senhora na minha frente. Falei, que bom. Porque tem professor que vem dar aula tão desanimado, né? Ai, gente, eu tinha dificuldade com esses professores. Poder Judiciário. Função típica. Julgar. Função atípica. Legislativa e executiva. Sem piadinha agora. Atípica, legislar. Quando que o Poder Judiciário legisla? Professora, quando o STF cria, por exemplo, o crime de homofobia. Não, não é isso. Na verdade, é ali, né? Nesse ativismo judicial, mas não é isso, gente, de forma alguma. Ali, segundo ele está julgando. Essa função atípica legislativa é quando os órgãos do Poder Judiciário, principalmente os tribunais, criam seus o quê? Regimento interno. Prova de juiz daqui, TRT 23. Tem de saber o regimento inteirinho do TRT 23. Prova de analista Tribunal de Justiça. Tem de saber o regimento interno do Tribunal de Justiça. E é uma atividade legisferante. Tá? Função atípica executiva. Ele administra. Ué? Ele não abre concurso? Ele não tem servidores? Ou se tem, meu sonho. Ser servidora do Poder Judiciário. Mas qual seria a sua... Magistratura do Trabalho. Quero ser juíza. Doidinha, mas serei. Tomara a Deus. Bora que bora. Ok? Já prega que eu serei.
Eu serei, isso mesmo. Passando um anjo. Sai por fora e pro seu corpo. Meu Deus. Seria, né? A senhora chegando assim pra, né? Meu Deus. Doida de jogar pedra, né? Eu sempre estou tentando lembrar aqui, gente, que eu sempre esqueço do militar. Espera aí. O militar, o nome dele é superior. Não, que é amanhã, gente. Ah, você. Não, eu ainda vou aqui. É superior? É superior mesmo? É superior, né? Então, tá bom. Vamos, gente. Vamos saber quem são os órgãos do Poder Judiciário. Artigo 92. Órgão de cúpula do Poder Judiciário. Posso apagar? Órgão de cúpula. STF. Supremo Tribunal Federal. Só por curiosidade, em qual Constituição fora criado o Supremo Tribunal Federal? Na primeira da República, 1891. Em 1988, fora criado o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? STF. Foi ideia de Miguel Reale para desafogar o STF. É o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Composto por 11 ministros. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá bom? Abaixo, nós temos os tribunais superiores. Nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos o Superior Tribunal Militar. O S dele vem antes, igual é Superior Tribunal Militar. Será que eu não esqueci de nenhum? TSE, TST, STJ, STM. Deixa eu ver aqui.
Não, tem que ser juiz de carreira militar. Uhum. Eu já mostro aqui para você. Espera aí, é isso mesmo que eu estou procurando. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. São órgãos da Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares, né? Aqui a composição são 15. Está aqui nomeados, de aprovada, indicação pelo sendo 3, não, aqui, ó. Desculpa. Para o STM, tá? São 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira e 5 dentre civis. É diferenciado. É. Certo? Gente, ainda aqui dentro, nós temos, olha só, do STJ. Aqui nós teremos uma diferenciação de uma justiça estadual, que pode chegar ao STJ, e nós temos ainda uma justiça federal. Pela justiça estadual, nós temos abaixo do Tribunal Superior de Justiça, nós temos quem? Os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, nós temos tribunais de justiça. De justiça. Que é em âmbito estadual. Nós temos o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Abaixo dos tribunais de justiça, nós temos os juízes, chamados apenas de juízes, mas eles são juízes que nós chamamos juízes de direito. Juízes de direito, ok? Em âmbito federal, nós temos os TRFs, que são os tribunais regionais federais. Abaixo deles, nós temos os juízes federais. Juízes federais. Até aqui, ok? Todos são órgãos. Abaixo do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos os TRTs, que são os tribunais regionais do trabalho. Tribunais regionais do trabalho. Certo? Abaixo dos tribunais regionais do trabalho, nós temos os juízes do trabalho. Exatamente. Deus quiser, edital vai sair ano que vem, depois que eu terminar o mestrado, mais 6 meses aí para eu estudar. Certo? Abaixo do TSE, nós temos os TRS, que são os tribunais regionais eleitorais. E olha que essa justiça, todas especializadas, são justiças, pertencem à Justiça Federal, tá? Não é só aqui e ali. Aqui é para chegar no STJ, tá? E abaixo dos tribunais regionais eleitorais, nós temos os juízes eleitorais. Deixa eu ir lá no militar, gente. O militar é uma questão comigo, sempre tenho dúvida.
do Superior Tribunal Militar, aqui é abaixo, tá, crianças? É porque a professora Sheila se sabe que não é de organização. Nós temos os tribunais. Ali não fala na Constituição regionais, só fala tribunais militares. E nós temos os juízes militares. Nós temos os juízes militares. Além desses, não? Muito boa. Professora, mas nós temos um tribunal desportivo. Ele não pertence ao Poder Judiciário. Ele é administrativo. Não pertence. Todos eles que estão aqui, e aqui, como disse, gente, é só para chegar ao STJ, essa Justiça Federal. Porque essas justiças especializadas aqui são da Justiça Federal, tá bom? A Justiça Estadual é só os juízes de direito e os tribunais de justiça. Com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, um outro órgão for acrescentado. Porém, ele não tem a atribuição jurisdicional de julgar. Ele é um Conselho Nacional de Justiça, justamente para averiguar a atuação desses juízes, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Vamos ao artigo 92? Dá tempo. Poder Judiciário é muita coisa. Vocês já pegaram a última prova de auditor que teve aqui? Não? Oi? Não, para vocês terem uma ideia de como que for elaborada a prova. Pois é. Uhum. Não, então. As que estão vindo agora, né? Espírito Santo, que tem, principalmente quando a prova será realizada num domingo. Na segunda-feira, vocês já deem uma olhada, vejam o que caiu, quais foram as principais matérias cobradas, porque geralmente eles tendem a ter uma reiteração, né? Principalmente se for a mesma banca. Mas vamos lá. São órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula. O Conselho Nacional de Justiça, olha, acrescentado pela Emenda Constitucional 45/2004. Lembrando que está no rol dos órgãos do Poder Judiciário, mas não tem função de julgar. É o único que não tem função jurisdicional. Tá bem? Ainda o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, tribunais regionais militares, né, embora não traga, mas e os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Certo? O STF, os tribunais superiores e o CNJ estão onde? Onde que eles estão? O lugar que eles estão instalados. Isso.
STF, STJ, ou seja, o STF e os tribunais superiores, mais o CNJ, eles têm sede onde? Na capital federal. E quem é a capital federal? Brasília, artigo 18, parágrafo 1º. Está aqui, ó. Opa, nada a ver. Opa, subi demais. Está aqui. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. E, gente, o STF e os tribunais superiores, aqui não vai falar de CNJ, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Está aqui. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Lei complementar, olha só, de iniciativa do STF, é o STF que teve a iniciativa dessa lei complementar, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes requisitos. E aqui tem os requisitos para a magistratura, né? Ingresso na carreira, mediante concurso público, e não é qualquer concurso público, gente, é concurso público de provas e títulos. Os títulos, eles não são eliminatórios, mas eles são classificatórios, por isso que eu aproveitei a pandemia aí para um mestrado. A grande alteração ocorrida foi a seguinte: tinha alunos de direito no 10º semestre. Saía o concurso de juiz e eles ali estudando muito, porque, infelizmente, ainda no Brasil o curso de direito é um curso elitizado. E eu sofri isso na pele, eu fui fazendo uma faculdade particular no ano 2006, sendo bolsista do ProUni, da 2ª turma, era assim, os professores chegavam e falavam assim, vocês têm de comprar o livro tal, tem na biblioteca? Não. Mas o aluno de direito tem que ter livro. Ora, gente, se eu sou bolsista, não quer saber, e a maioria é assim. Então tinha, pessoas sendo juízes, com 21 anos. Com 20 anos. Isso não quer dizer que eles não têm inteligência para tanto, mas eles não têm maturidade jurídica para tanto. Eles não têm vivência. Por isso que veio a Emenda Constitucional 45 de 2004 e colocou um requisito importantíssimo, que tem de ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. O que é esse 3 anos de atividade jurídica? Ou você está advogando, ou você está assessorando, ou você está o quê? Ou você está dando aula num curso superior voltado para o direito. Foi assim que eu contei minha atividade jurídica. Mas até nisso tem bula, gente. Eu conheço, não vou citar nome claro, que está gravado, que o pai tem condições financeiras, a pessoa só fica em casa estudando, tem ali advogados, a pessoa assina a peça, mas sequer trabalha como advogada, só para constar o tanto, porque tem de ter 5 peças jurídicas durante o ano, para constar, mas está ali, ó, matando de estudar. Que maturidade que vai adquirir? Mas esse foi o objetivo, de ter uma maior maturidade. Tinha gente, teve pessoa, pode procurar no Google, teve pessoa aprovada para juiz com 20 anos. Para você decidir vidas alheias. Imagina juiz de direito, gente, que decide ali sobre se tem UTI, se não tem UTI, se tem vaga, se não tem vaga. Aí veio esse critério. Cuidado, cai muito em prova, tá? É 3 anos. Então, ó, o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, e isso aqui tem de comprovar, porque o concurso de juiz, ele tem, até a inscrição dele é diferenciada. Depois que você passa na prova objetiva, você vai fazer sua inscrição definitiva,
que aí você vai para a prova de sentença, para a prova oral. Então, nesse momento, você tem de comprovar, tá? Aqui, ó, de 3 anos de atividade jurídica e obedecendo as nomeações à ordem de classificação. Aí tem de entrância para entrância. O que é entrância para entrância? Você passar para juiz de direito aqui, em Mato Grosso, você não vai ficar em Cuiabá, criança. Aqui é a entrância maior. Você vai para Confresa, você vai para Conisa, é para o interiorzão. Aí você pode ter promoção de entrância para entrância, de lugar para lugar, não é instância. Aqui é instância. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Não é instância, é entrância, de lugar para lugar. E como que você faz isso? Alternadamente, por antiguidade, ou seja, o juiz mais velho na carreira, ou por merecimento. Atendida as seguintes normas. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutiva ou 5 alternadas em lista de merecimento. Olha, gente, se ele já configurou 3 vezes consecutiva ou 5 vezes alternada, como merecimento, está chamando atenção, não está? É igual na empresa privada, está ali 1 ano. Melhor vendedor, 2º ano. Está na hora dele mudar de cargo, não está? É igual aqui. Mas tome cuidado com isso. É 3 vezes consecutivas ou 5 o quê? 5 alternadas. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira e à 5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Aferição de merecimento, conforme desempenhos e critérios, objetivo de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecimento de aperfeiçoamento. E aqui tem a averiguação dessa apuração, tudo mais. Aqui vocês vão, é simples leitura. Ah, não vai dar tempo. Eu queria falar do 5º constitucional. Amanhã eu começo com vocês, mas já são 10h14. Amanhã eu começo com vocês falando do 5º constitucional, tá bom? Professora, não prestei concurso para juiz, mas agora eu sou desembargador. Como que isso é possível? Ou você pertence ao Ministério Público ou você é advogado. Tem o 5º constitucional garantido, tá bom? Amanhã a gente finaliza. Muito obrigada pela participação, crianças.